Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal de reflexões semanais. E o vídeo de hoje é sobre como transformar a raiva. Essa semana eu bati um papo com meu filho por telefone e ele falou: pai, tem hora que me vem um rompante, me vem uma raiva que eu não consigo controlar. Eu queria muito saber lidar com isso. O que você pode me dizer a respeito? E aí nós batemos um papo de aproximadamente 20 minutos e eu quero resumir aqui as dicas principais para você também. Porque eu não sei se você, em algum momento, também já sentiu aquela vontade de pegar alguém pelo pescoço e torcer. De onde vem isso? O que é a raiva? Então, a gente precisa começar conhecendo o que é a raiva. A raiva é um sentimento que surge em nosso organismo, é uma resposta involuntária hormonal, todas as vezes que nós nos sentimos contrariados. Todas as vezes que você sentiu raiva na sua vida é porque você foi contrariado. Alguma coisa que você queria que acontecesse, não aconteceu. É basicamente isso. Então, a origem da raiva é porque você esperava que a pessoa agisse de uma determinada forma e ela não agiu. É que você esperava que as pessoas respeitassem a mesma coisa que você respeita, elas não respeitam. É que você esperava que as pessoas tivessem o mesmo nível de comprometimento que você e elas não têm. Ou seja, todas as vezes que você deseja algo e aquilo não acontece, você vai sentir raiva. Frustração é uma raiva pequena. A raiva já é uma intensidade maior dentro do seu corpo. A ira, a fúria é uma intensidade muito grande. Então, o que acontece? Nós temos regras internas baseadas no que a gente acha que deve acontecer. Por exemplo, tem pessoas que têm regras com horário. Todas as vezes que elas marcam com alguém, elas chegam mais cedo. E aí quando a pessoa atrasa, elas ficam enlouquecidas. Tem pessoas que têm regras de horário para elas fazem tudo para chegar no horário. Se as outras pessoas se atrasam, tudo bem, desde que ela não tenha se atrasado. Mas as pessoas que têm regras para horário para elas mesmas, se elas se atrasam, elas ficam com muita raiva no processo de que elas olham e falam: nossa, eu vou me atrasar, não vou conseguir chegar a tempo. Então elas sofrem com aquela pressão, porque dispara a raiva. Por quê? Porque aquilo que ela gostaria que acontecesse, que é chegar no horário, não está acontecendo. Então assim, todas as vezes que você estiver sentindo raiva dentro do seu corpo, é porque aquilo que você gostaria que acontecesse não está acontecendo. Então o primeiro passo é você compreender o que é a raiva e como ela surge, que é a partir de algo que você foi contrariado. Uma vez que você tenha compreendido isso, todas as vezes que você sentir no seu corpo a raiva aparecendo e você se der conta disso, você já deu o primeiro passo para transformar a raiva. Porque o primeiro passo para transformar a raiva é perceber que você está com raiva. Na hora que você percebe que você está ficando com raiva, imediatamente você pode respirar diferente e fazer a pergunta: o que aconteceu que eu estou me sentindo contrariado? Quando você faz essa pergunta, você direciona, porque o que acontece dentro do seu cérebro? A raiva, ela é uma resposta automática e é conduzida pelo sistema límbico e junto com o sistema reptiliano, uma resposta bem primitiva. Todas as vezes que a gente foi de alguma forma ameaçado, contrariado, ela vai aparecer. Aí o que acontece? Quando você faz uma pergunta do tipo: o que aconteceu que eu estou me sentindo contrariado? Para fazer esta pergunta e analisar a resposta, você tem que ligar o córtex pré-frontal, que é essa região aqui no cérebro que fica logo atrás da sua testa. Essa parte é a parte racional. Logo, quando você ativa essa parte do cérebro, diminui a intensidade do sistema límbico e do cérebro reptiliano. E aí imediatamente vai começar a mudar a intensidade do que você está sentindo. O outro momento é você ficar com a emoção. Ou seja, enquanto você analisa o que você está se sentindo contrariado e fica com a raiva ali dentro borbulhando e você observa e fala: eu sei que você está aqui, eu sei que esse alien está querendo sair, mas deixa ele ficar aqui, deixa eu analisar o que faz ele brotar. Ele vai perdendo a intensidade. Se você faz isso cada vez que você sente raiva, todas as vezes que acontecer a mesma situação, você vai sentir uma raiva menor. Por exemplo, imagina que você está numa fila esperando alguma coisa, ou para comprar um ingresso, ou comprar comida, alguma coisa, numa fila do cinema, e de repente aparece alguém tranquilamente andando e entra lá na frente da fila, na frente de outra pessoa, fura a fila. E aquilo faz com que você fique possesso com aquela situação, porque você está ali há um bom tempo esperando chegar a sua vez. Se uma pessoa vem tranquilamente e entra lá na frente, como se estivesse levando uma vantagem, e aí imediatamente essa raiva brota em você. Então passo número 1, você percebe a raiva brotando, respira e você pergunta: o que eu fui contrariado? Aí vem a resposta: isso é uma falta de respeito. Então significa que eu tenho uma regra dentro de mim que as pessoas precisam respeitar a fila assim como eu estou respeitando. Então é daí que vem a minha contrariedade. Muito bem, aí eu tenho que analisar isso. Bom, se existisse uma lei mundial com direito a fuzilamento em praça pública, que todo mundo deveria respeitar a fila, garantiria que todas as pessoas do planeta Terra respeitariam fila? Não.
Muito bem. Então significa que isso é o tipo de situação que a gente vai conviver. Então, primeiro passo é analisar que assim, eu não tenho controle de como as coisas vão acontecer. A vida é como ela é, não como eu gostaria que fosse. Então, passo número 1 é isso. Eu identifiquei a minha raiva. Passo número 2, identifico a causa da minha contrariedade, que é a falta de respeito. Passo número 3, eu fico com aquela química da raiva borbulhando dentro de mim, enquanto eu estou analisando o contexto e fazendo perguntas que me lembrem de que assim, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Passo 4, eu posso perguntar assim, e como é que eu poderia agir de uma forma humana, madura, nessa situação? Bom, eu poderia conversar com a pessoa para ver o que aconteceu. Por que ela entrou na fila lá na frente? Então, esse é um posicionamento que eu poderia ter. Outro posicionamento que eu poderia ter, se eu não quero ir lá conversar com a pessoa, seja lá por que motivo for, eu posso ter o seguinte posicionamento. Eu vou me lembrar que quando eu entrar numa fila, a qualquer momento alguém pode furar por outras razões que eu desconheço. E eu não estou afim de ir lá conversar para descobrir quais são essas razões. Então eu já vou preparado para isso. O que vai acontecer? Se acontecer de alguém furar a fila, virar uma raiva, mas numa intensidade menor. E se eu for fazendo isso várias vezes, vai chegar uma hora que a raiva desaparecerá. Por quê? Porque ela é uma resposta instintiva, ela é uma resposta inconsciente para as nossas regras pessoais. Na medida que você evidencia qual é a sua regra, na medida que você se conscientiza que a gente não controla os acontecimentos da vida, na medida que você vai aprendendo a lidar com essas situações com racionalidade, a raiva vai perdendo o poder e naturalmente você vai começar a desfrutar de muito mais alegria no seu dia a dia. Eu sei que não é um caminho fácil. Eu adoraria falar que tem uma respostinha mágica, um comprimidinho que você toma. Até tem os comprimidinhos que deixam a gente alegre, mas uma hora passo efeito, então não adianta. Acho que o mais legal da vida é a gente aprender a lidar com as situações com base na hora que elas vão acontecendo e nos tornando mais capazes de lidar com as situações que antes nos deixavam com raiva de uma forma mais leve, né? Aliás, se a gente não tem controle sobre como as coisas irão acontecer, a melhor coisa é a gente aprender a escolher como nós vamos responder àquilo que está acontecendo. Essa é a dica dessa semana. Eu espero que nos momentos de raiva agora você possa aproveitar para aprender mais sobre como você funciona, que você possa aprender mais sobre quais são as regras que mais determinam o seu padrão comportamental. Isso vai te ajudar a ter mais autoconhecimento, mais controle emocional e desfrutar muito mais da sua vida. Espero você aqui na quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá, tenha uma semana extraordinária. Um grande abraço.